Meus queridos, no vídeo de hoje eu quero trazer um alerta importante de Deus para a tua vida. Então não perca este vídeo, fica até o final e eu tenho uma revelação forte do coração de Deus para o teu coração. Nós temos visto recentemente, queridos irmãos, artistas famosos do mundo evangélico se afastando da presença de Deus, né? Nós vimos J.A., que se afastou, né? Era um cantor que adorava, que estava sempre nas igrejas glorificando e adorando a Deus. E recentemente, queridos irmãos, ele se assumiu um homossexual, abandonando, meus irmãos, o mundo evangélico. E agora também Jessé Aguiar, que também, meus irmãos, muito conhecido, adorando, louvando a Deus com louvores fortes, também recentemente se afasta, né, e para de louvar, e aí, consequentemente, meus irmãos, vai se afundando cada dia mais em outras coisas. Isso entristece muito o nosso coração, porque são pessoas que têm talento, são pessoas que Deus escolheu, e fora outras pessoas, queridos irmãos, talvez que nós não conhecemos, mas também que pregava, que anunciava o evangelho, que estava sempre ali firme na presença de Deus. E por que isso acontece? É sobre isso que eu quero falar com vocês, então fica comigo até o final desse vídeo. Você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o teu like, que ajuda muito para que esta revelação de Deus alcance o coração de outras pessoas. Queridos irmãos, o texto da palavra de Deus, ele diz: aquele que está de pé, cuide que não caia. Também o apóstolo Tiago, ele diz, meus irmãos, que o diabo, ele anda no nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Sabendo disso, nós temos que seguir, meus irmãos, com muita fé a escritura do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, qual é a nossa maior guerra? A nossa luta é contra o diabo. A nossa guerra é contra, meus irmãos, o nosso adversário, que não quer ver você feliz, que não quer ver você firme na presença de Deus. Você acha que o diabo gosta quando você está louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo? Quando você está anunciando as boas novas do Evangelho? Quando você está dentro, meus irmãos, fazendo uma obra, ajudando, sendo um canal de bênção na vida de outras pessoas? É claro que não. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai se levantar contra a tua vida para tentar te prejudicar. Ele vai tentar te afastar, meus irmãos, da presença do Senhor. E aí acontece o quê? Aquilo que o Senhor Jesus falou. E é isso que eu quero dar um alerta de Deus para a tua vida através desta palavra. Jesus falou que um dia, queridos irmãos, tinha duas casas. Uma casa edificada na areia e outra casa edificada na rocha, né? E as duas tinham a mesma aparência, as duas pareciam um lugar bom de habitar, só que o problema é que uma delas não aguentava tempestade, não aguentava o vento, não aguentava. Por quê? Porque estava edificado na areia, e conforme a tempestade, a água vinha, essa casa caiu e não conseguiu ficar de pé. Mas aquela que estava alicerçada na rocha, o vento veio, abateu, mas ela continuou de pé. É isso que tem acontecido no nosso meio. Nós temos visto as pessoas se afastando. Por quê? Porque a nossa geração parou de se revestir. A nossa geração parou de orar. Nós estamos perdendo tempo demais com os celulares. Estamos perdendo tempo demais, meus irmãos, com plataformas digitais que hoje está roubando muito nosso tempo e está nos impedindo de orar. Então, se nós não se revestir na oração, infelizmente, eu posso ter talento, eu posso ter dom, eu posso ter muita coisa, mas eu não vou conseguir sustentar isso na presença de Deus, porque a luta vai vir, as dificuldades vão chegar. E se eu não estiver preparado, vai acontecer o que tem acontecido juntamente com esses irmãos. Né, meus irmãos? Então, nossa questão através disso é o quê? Além de nós interceder pela vida deles que têm se afastado, que têm saído da presença de Deus, o inimigo tem arrastado, são pessoas que precisam de ajuda, precisam. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, falando mal e dizendo: olha aí, não, nossa função como vaso de Deus é dobrar o nosso joelho e clamar. E também cuidar da nossa salvação. Como eu disse no começo do vídeo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E se você não tiver este propósito
de oração, se não tiver este propósito de consagração, de jejum, infelizmente, queridos irmãos, grande vai ser a queda. E não é só isso, tem muito mais que se não se esforçar na oração, não se esforçar no jejum, não buscar a presença do Senhor Jesus, infelizmente, meus irmãos, nós teremos mais notícia de pessoas que estão se afastando, que estão se desviando, estão mudando de lado. E você percebe que quando você deixa de ter uma comunhão com Deus, você começa a perder a sensibilidade do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, tudo começa a ser normal, aí já não é mais pecado, aí já não tem nada a ver, é sempre assim. Mas quando você está com a sua mente focada no Evangelho, crendo que o Deus que te chamou é fiel para te sustentar, você vai viver a promessa do Senhor. Você vai conseguir sustentar aquilo que Deus tem na tua vida. Então, esse alerta para você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando, você não pode parar de buscar a presença de Deus. Tenha o teu momento, faça um propósito, fala assim, Deus, eu vou orar tal hora. Tire pelo menos 1 hora de oração por dia, para que você, meu irmão, tenha força, porque você vai receber os dardos do inimigo dizendo para você parar, para você desistir, que você não vai conseguir, que isso não tem nada a ver. Isso aí tudo vai vir sobre as nossas vidas. Mas se nós estivermos revestidos para a guerra, você percebe que quando o Evangelho, queridos irmãos, ele traz para nós a revelação. Ele diz para nós que teríamos aflições, né? Eu lembro que quando Moisés foi orar para Deus para que o povo continuasse, Deus olha e falou assim, não adianta orar para mim, marcha, agora é tempo de marchar. Só marcha, meus irmãos, quem está focado em alcançar os objetivos de Deus sobre a tua vida. Então, nesse dia, não deixe de fazer aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Permaneça firme no Evangelho, lute, ore, clame ao Senhor, você não vai tropeçar e não vai cair. Outra coisa, vamos orar pela vida daqueles que já caíram. A Bíblia diz para nós orar um pelos outros, clamar pela vida daqueles que estão desanimados, estão fracos. Eu tenho certeza que através da tua oração, através do teu revestimento, o Senhor vai fazer novamente essas pessoas que se afastaram, que caíram, voltar ao Evangelho e ficar firme na presença de Deus. Amém? Se você crê nisso, já recebe essa palavra, toma posse. E não se esqueça, Jesus te ama, tem um projeto contigo e Ele conta contigo para uma grande obra.